As últimas edições do Agricultura BR temos falado muito sobre o que aconteceu em Minas Gerais, mas outros estados e outras culturas também sofreram com as consequências das baixas temperaturas. E é por isso que nós vamos falar sobre os efeitos desse frio mais intenso sobre as áreas de pastagem lá no Rio Grande do Sul. E eu converso com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, o Gustavo Trentin, que está conosco ao vivo pela internet. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Quais são os primeiros diagnósticos sobre essas áreas de pastagem aí no Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, espectadores do Agricultura BR. Bem, são vários os danos que a geada provoca, né? A geada é um evento para nós no Rio Grande do Sul comum e frequente. Todos os períodos de julho, todos os anos, ocorrem geadas com maior ou menor intensidade. Esse ano nós estamos tendo ocorrências de geadas para nós desde o final de maio. Então seguiu o mês de maio, junho teve algumas e agora em julho várias, e causam intensidades e danos de diferentes intensidades. Para nós é frequente no Rio Grande do Sul a ocorrência de frentes frias, que esfriam o ambiente. Mas quando chega às frentes polares, aí nós temos essas ocorrências de geadas. Quanto maior o período que essa frente polar fica no ambiente, maior é o dano que nós temos causado ao ambiente. Então, nós temos na parte de pecuária tanto o dano aos animais, que eles têm a perda de energia que foi acumulada semanas, meses anteriores, né, para se manter a sua temperatura, e também nas pastagens que elas cessam ou diminuem seu crescimento. Então, se nós temos pastagens tropicais, ocorrem delas cessar o crescimento, muitas vezes até um caso mais extremo de morte de pastagem, e no caso de espécies temperadas, como aveias, vem trigos, trevos, eles diminuem muito o seu crescimento nesse período. E os animais, nesse momento, como o ambiente é mais frio, demandam mais energia para essa manutenção do estado corpóreo e para ganho de peso. Então, eles precisam um pouco mais de alimento nesse período. Gustavo, e esse período que eles precisam de mais alimentos, né? E é o período também que normalmente você tem uma disponibilidade menor. Como é que está essa oferta, né? Entre aquilo que é produzido no Rio Grande do Sul, principalmente em relação a pastagens, como é que você avalia a oferta de alimentação para esse gado? A oferta ela diminuiu, né? Esse ano nós tivemos quais problemas, assim como em boa parte do Brasil, nós passamos por um período de seca, para nós foi mais intenso ali no mês de abril e maio, esse período de secas, e isso faz com que a planta não se desenvolva, não cresça e não tenha reservas. Diferente de cultivos de grãos, as pastagens nós temos um armazenamento da planta por um período que ocorra eventos, por exemplo, geadas, estresses hídricos, né? A planta tem reservas. Quando ocorrem esses eventos, a planta usa essas reservas para o seu crescimento. As perdas foram grandes, né, mas os produtores estão preparados, né? Então, os produtores têm várias estratégias que se pode utilizar para reduzir esse dano. Houve perdas? Houve. Mas os produtores, como para nós, no Rio Grande do Sul, é recorrente a questão de geadas, os produtores têm reservas de feno, reservas de silagem. No ponto de vista de campo, nós podemos fazer o diferimento do campo. Então, nós temos uma reserva de diferimento, você deixar uma área reservada, sem animais, e essa área vai crescer, e quando chega a geada, essa área que cresceu, ela protege os perfilhos novos, as gemas novas. Passou a geada, ela queima a parte superficial dessa pastagem, e a parte inferior está protegida. Então, se essas áreas que foram fechadas, quando passou uma geada, o produtor pega seus animais e leva para esses locais para eles comerem aquele alimento, né? E também esses perfilhos novos vão repor essa pastagem mais rápido do que nos outros locais que estavam em pastejo. Um risco que pode ocorrer num período seco, que nem nós passamos agora o último período, é das pastagens estarem com porte baixo, e aí as gemas ou estruturas vegetativas que rebrotam podem ter sido queimadas por geada. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pastagem de tifton ou alguma outra pastagem que está muito exposta, eu posso até perder uma área de pastagem, que não é uma tifton, é o caso de uma pastagem que não é de inverno, mas se ela foi rebaixada muito, fica exposto e eu tenho que refazer essa nova área, né? Então, essas são as perdas. Mas também os produtores em ambiente como o nosso, né, também tem várias opções, né? Que a Embrapa tem
à disposição várias espécies que resistem a esse ambiente mais frio. Foram selecionadas. Nós temos aveias, azevens, trevos, tem trigo, temos trigo duplo propósito, que é uma estratégia bem interessante. O produtor pode decidir usar para pastejo ou usar para grão. Se a safra está de grão, usa para grão. Deu uma geada como ocorreu agora. O produtor entra com os animais, faz o pastejo e a nova rebrota que vai ser a safra dele. Então tem várias opções disponíveis. Uma situação importante que o produtor deve fazer é o planejamento. E como é um evento recorrente no mês de julho, quais as estratégias que eu vou ter para diminuir meus impactos? Teve perdas? Teve, mas eu tenho algumas estratégias para reduzir essas perdas desse evento que é recorrente para nós no Rio Grande do Sul.